Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Daniel Segredo, com o tema Jesus e o Espiritismo. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos e amigas da TV Fraternal. Uma satisfação hoje a gente está aqui com o intuito de uma palestra para a gente comentar um pouquinho sobre Jesus e o Espiritismo, né? E por que esse tema, Jesus e o Espiritismo? Porque hoje, 18 de abril, é o Dia Nacional do Espiritismo. E a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou em 2021 o projeto de lei 3.789 de 2019 do Senado, onde criou o Dia do Espiritismo, e ele é celebrado no dia 18 de abril. Então, todo dia 18 de abril é celebrado o Dia do Espiritismo. E por que dia 18 de abril? Porque foi o dia do lançamento da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Então, essa é a razão do Dia Nacional do Espiritismo ser no dia 18 de abril. Não é feriado, não é nada, mas é uma data marcante, é uma data de relevância, dando a importância ao Espiritismo. E antes da gente começar a falar também Jesus e Espiritismo, nossa intenção não é no sentido de tomar posse de Jesus, que Jesus é espírita, de associar Jesus a alguma religião. Não é esse o nosso propósito, mas qual é? É trazer os ensinos, as atitudes, as parábolas, o comportamento de Jesus e aquilo que o Espiritismo fala. Então, nessa data comemorativa de 18 de abril, Dia Nacional do Espiritismo, por que não refletirmos acerca do comportamento de Jesus e aquilo que o Espiritismo vem nos trazendo? Então, é uma ideia bem ampla, bem geral, mas para a gente refletir e juntos, como sempre a gente faz aqui na rádio. Então, começamos falando de Jesus, né? Quem foi Jesus? Eu trago aqui a definição que Joana de Ângeles dá na obra Jesus e a Atualidade, no livro, psicografado através das mãos de Divaldo Franco, onde Joana de Ângeles escreve assim: Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nestes dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Olha que definição, eu acho assim, perfeita. O jogo de palavras de Joana de Ângeles, gosto da literatura dela também, como ela coloca e a forma que ela interpreta, né, nos ajuda a interpretar, colocando o quê? A psique, né, ou seja, o nosso íntimo, o nosso psicológico, a maneira de encarar, a maneira de ver, a maneira de pensar e de reagir às situações da vida. E é exatamente isso que ela fala. Jesus tinha essa capacidade de ir lá no íntimo do psique, sem humilhar, sem ofender, e ele conseguia identificar a problemática em relação a essa psique, a essa forma de pensar daquela pessoa, para ele ter um conhecimento amplo de cada um de nós. Mas, ainda assim, para nós, quem foi Jesus, né? Ele foi nada mais, nada menos que uma criatura como nós, que veio até aqui, né, onde a espiritualidade o encaminhou para cá, e chegando aqui, ele se tornou humano e veio para nos ensinar de sentimentos. Ele veio falar de sentimentos para nós. Mas ele era uma criatura humana, mas não dotada de um espírito simples, sim de um espírito crístico. O que é um espírito crístico? Um espírito de alta elevação, como está lá nas questões do Livro dos Espíritos, por volta da questão 100, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o espírito puro. E é isso que a gente vai ver mais adiante. Porque aí a gente consegue identificar essa nobreza espiritual dele de vir com tanta bondade, com tanta caridade, com tanta generosidade, e a gente, qual é o nosso, desde já deixando claro, qual é o nosso desafio? Segui-lo nos seus ensinamentos. E a gente vê o que ele fez, a gente tem dificuldade, mas ele nos disse que seríamos capazes de fazer o que ele fazia, e até mais, bastava para isso que nós quiséssemos, né? Que dessemos o pontapé inicial, o nosso querer. E aí, para a gente então pontuar, diante dessas pequenas definições já de Jesus, dessa espiritualidade elevada, da sua vinda para a Terra,
Vamos situar isso no tempo, porque aí fica mais fácil de a gente entender. E a gente situa isso no tempo também, trazendo Mateus no capítulo 13, os versículos de 33 a 35, que ele vai dizer assim, ó, isso é Jesus falando, disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que a faz fermentar por toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Isso está em Mateus capítulo 13. Então vamos lá. Isso Jesus nos disse com qual intuito dele pegar essa parábola? Jesus falava em parábola, era jogo de palavras. E essa forma dele falar, ele não ofendia ninguém, mas ele colocava uma situação onde nós identificávamos. E olha o que ele quis dizer com essa parábola de uma mulher que toma mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. O que ele quer dizer com isso? Jesus era, nesse momento, em relação ao tempo, ele estava no centro de um marco histórico. Ou seja, antes dele havia o quê? Os mandamentos, os 10 mandamentos que Deus enviou através da mão de Moisés, que é assim que nos contam. E Moisés recebeu esses mandamentos, e quais eram esses 10 mandamentos? Não furtarás, não matarás, não falarás em falso testemunho, não cobiçarás as coisas alheias, honrarás pai e mãe, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ele veio dando essas ideias, mas observe que, se eu não me engano, dos 10 mandamentos, 6 eram taxativos no sentido de não fazer. De não fazer isso, de não matar, de não fazer falso testemunho, de não roubar, de não cobiçar as coisas alheias. Era tudo dessa forma um pouco mais taxativa, impositiva. E qual a razão dessa imposição? Por que essa forma de não? Porque naquela época vivia-se de uma maneira desregrada. Não tinha muitos parâmetros, ética, moral não existia. Então, um ao outro tirar a vida, roubar, era coisa banal. Então, vou dar um norte em que sentido? Olha, não pode fazer isso. Olha, não deve fazer isso. Você deve honrar teu pai e tua mãe. Era de uma maneira mais impositiva. E aí, estima-se que aproximadamente 1.300 anos depois do início dessa chegada dos 10 mandamentos, quem chega aqui à Terra é Jesus. E Jesus chega dizendo o quê? Ele chega dizendo, primeiro capítulo do Evangelho, não vim contrariar a lei, não vim derrubar a lei. Pelo contrário, não vim destruir a lei. Pelo contrário, ele veio fazer o quê? Ele veio dar força a essa lei, ele veio dar eficácia a essa lei. Mas que lei que ele veio dar eficácia? Essa dos 10 mandamentos. Era isso a que ele se referia. Porque quando ele começou a falar, o que aconteceu? Todo mundo fala, pera, mas eu tenho ali os 10 mandamentos, essa pessoa está falando assim, e ele só reforçou isso, ele só ratificou. Eu não vim destruir a lei. E ele veio com o propósito de ir além. Ou seja, além dos 10 mandamentos, ele ia associar esses 10 mandamentos, ensinando-nos a driblar, a controlar os nossos impulsos e dominar saber lidar com os nossos sentimentos. Por quê? A raiva, a ira, a inveja, a cobiça, mas também do outro lado o amor, a humildade, a tolerância, a paciência, a indulgência. Então, ele veio confrontar tudo isso e mostrar-nos um caminho melhor. E aí, quando ele surge, nesse momento que ele veio falar que ele não veio destruir a lei, o que ele faz também? Ele já deixa mencionado o quê? O Consolador prometido. E o que seria então esse Consolador prometido? Seria o Espiritismo, que aí é quando surge só lá em 1857, na verdade já havia antes de 1857 alguns fenômenos, mas não havia o quê? Uma codificação, não havia uma orientação, não havia uma forma estruturada para se chamar Espiritismo e ter uma estrutura daquilo que seria uma leitura, que seria algo edificante que nos ensinaria, reforçando também aquilo que Jesus já estava pregando. E aí, então, nós voltamos para Jesus, que teve a sua infância normal, como uma criança normal,
e até os 30 anos viveu como qualquer cidadão da época. Mas, perante a sua família, ele já demonstrava comportamentos que chamavam a atenção. E aqui só um exemplo de quem ele chamava a atenção era de sua mãe, Maria. Ele chamava a atenção de Maria por conta do comportamento, como, por exemplo, ele chegou a levar para dentro de casa 2 malfeitores da época. Maria, vendo aquilo, o que imaginou? Meu filho andando com 2 malfeitores que são conhecidos como tais, e meu filho andando com eles. Então ela recorre à sinagoga do judaísmo, que era a religião predominante da época, para pedir ajuda, porque então ela começa a ficar preocupada com o comportamento de Jesus. Mas é ali que inicia-se, não seria um embate, mas um debate espiritual entre 2 espíritos altos, como o de Maria, que ainda não era puro, mas o de Jesus já era puro, e ele questiona ela: o que queres de mim, mulher? Não sabe que estou aqui a serviço do meu Pai, não sabe que estou aqui dando eficácia às leis do meu Pai? Mais ou menos nesse sentido, ele já queria traduzir a Maria o quê? Que ele tinha a sua missão, ele tinha aquela função de demonstrar o amor, esse sentimento supremo, que Deus já havia ensinado há muito tempo, mas que agora ele estava o quê? Além de dar eficácia nesse sentido, daquela lei, daquele amor, ele também ia fazer o quê? Ensinar algo a mais, ele ia trazer muito mais para nós. E então, é a partir dos 30 anos que inicia o seu ministério, e em 3 anos, porque ali com 33 ele desencarna, então em 3 anos ele marca a história. É Jesus quem dividiu o tempo, antes e depois dele. Então veja a referência que ele nos é, já nesse sentido, de marcar o período de tempo antes e depois dele. Por quê? Como que ele viveu? Dos 30 aos 33, então, ele demonstra o quê? Que cada instante de sua vida aqui foi uma doação constante. A todos que cruzavam o seu caminho, o que ele fazia? Ele ensinava, ele curava e anunciava o reino de Deus. Ele foi preso, ele foi escarnecido, ele foi vilipendiado pela ignorância dos homens. E então, ele parte pelos braços da cruz e suplica naquele momento do seu desencarne, da sua morte corporal, ele faz o quê? Ele demonstra todo esse amor pedindo perdão aos seus algozes. Olha só, então aí já começa a chamar mais atenção ainda, porque quando qualquer um se coloca diante dessa barbaridade, uma revolta, ele demonstrou o outro lado da situação, né? E como Emmanuel nos ensina no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 60, nós encontramos lá, intitulado Estranho Delito, que Emmanuel nos descreve. E o que é esse estranho delito? Ele é Emmanuel colocando para nós qual delito Jesus cometeu para sofrer tudo aquilo. Se em 3 anos, como nós dissemos, tudo que, por onde ele passou, ele ensinou a respeito da legalidade, porque foi ele quem disse: dai de César o que é de César, dai de Deus o que é de Deus. Ele curou doentes, né? Ele fez paralíticos andar, ele fez cegos voltarem a enxergar. Os 10 leprosos que ele curou, e apenas um retornou para agradecer-lhe, e ali ele ensina o reconhecimento e a gratidão. E tudo isso que ele fazia, ele valia-se apenas da oração e do seu magnetismo divino que ele possuía, e nos afirmou ainda o quê? Que conhecendo a verdade, essa verdade nos libertaria. Olha só. Então, que delito Jesus cometeu? É claro que ele incomodou os poderosos da época, mas ele incomodou por quê? Porque ele trazia verdades. Ele incomodou também a religião da época, porque punha questionamentos a serem feitos, a forma de proceder, muitas das vezes. E ele dizia que era de outra forma. Então ele trouxe a reflexão para que raciocinasse e pensasse sobre o que realmente importa, o que? Para o reino dos céus, que era o que ele anunciava. Sobre a vida eterna que ele todo falava. E tudo isso que ele fez, todas essas obras que ele foi demonstrando, que ele foi exemplificando, que ele foi falando, que ele foi dizendo, ele sequer tinha uma pedra para repousar a sua cabeça. Então olha como ele mostra tudo isso de uma maneira humilde,
de uma maneira caritativa, que é o que ele tanto prega nos evangelhos, que é a caridade. E ele fez isso demonstrando de que maneira? Nos outros, para os outros e com os outros. Porque ele pegou daqueles 12 simples pescadores, que eram simples pescadores, ali homens do seu convívio diário normal à pesca, mas ele fez desses 12 o quê? 12 pescadores de almas, 12 discípulos para entenderem o reino dos céus, para que entendessem e levassem adiante o quê? A lei do amor, a lei de Deus. Olha a capacidade que ele tinha. Aí ele foi dessa forma nos ensinando o quê? As facetas do amor, através do seu amor incondicional. Quando ele nos disse, amai o próximo como a ti mesmo, ele disse assim, você tem que se amar para amar o outro, porque assim você vai entender o que dói em você, dói no outro também. Que todos nós podemos sofrer, mas juntos podemos ser mais fortes e sair dessa situação. Então ele foi ensinando, e esse é ainda o nosso desafio, de amar, de exacerbar esse amor, porque quando a gente reconhece esse amor, de que maneira? No nascimento de um filho, num casamento, de pai e mãe, a gente vê aquele amor incondicional, onde você se coloca à frente por aquela pessoa. Mas ele disse mais, você tem que extrapolar disso, porque amar só aqueles que nos circundam é fácil. Você tem que ir adiante. E aí ele foi ensinando outras facetas do amor, como o respeito, como a tolerância, como a indulgência, como o perdão. E aí que ele foi, e veja só, foi nos ensinando, e todos esses ensinos até hoje fazem sentido para nós. Porque quando nós lemos o Evangelho de Jesus, cada Evangelho que a gente lê, a gente se identifica com aquela situação e fala, nossa, isso ainda acontece nos dias de hoje. Isso ainda eu vejo acontecer. Eu ainda sou egoísta, eu ainda sou mesquinho, eu ainda muitas das vezes sou avarento, eu em muitas situações eu não penso no outro. Então a reflexão que fica é o que Jesus nos ensinou, o que Jesus me ensinou, o que eu venho fazendo até esse momento. É essa reflexão que a gente vai fazendo. Porque se ele foi uma criatura humana, em que pese seja de uma espiritualidade, de um ser espiritual muitíssimo elevado, foi ele também que nos disse que poderíamos fazer o que ele fazia, como eu já disse também. Ou seja, ele não veio com exclusividade, ao contrário, ele quer que todos aprendam, ele quer que todos façam o que ele fazia. E aí, com essa leitura do Evangelho, a gente vai caminhando, isso a gente já vai passando, e agora nós estamos vindo aqui já para o século XIX, já chegando aí no ano de 1800, quando surge, então, e não só na Europa, mas surgem vários, como nos Estados Unidos, surgem vários fenômenos sobrenaturais dos quais não se sabe explicar. Fenômenos naturais esses que se identificam, mas não falam-se muito, mas pouca verdade se abstrai daquilo. E ninguém entende aquela razão de tudo isso acontecer, ninguém entende por que esses fenômenos acontecem e ninguém sabe dizer como e quando e por que vão acontecendo. E até que na França um dia, que agora veja como nós corremos na história, nós já brevemente contamos a história de Jesus, essas parábolas, esses ensinos dele, essa reflexão que fica de que o que Jesus faria no meu lugar, vamos dizer assim, né? Hoje eu me coloco nessa posição, e agora nós já adiantamos aqui para o século XIX para ver fenômenos sobrenaturais, ditos como sobrenaturais, e que ninguém sabia explicar. Mas até que lá na França, lá em Paris especificamente, quando acontecem esses fenômenos das famosas mesas girantes, um professor é chamado a pedido de amigos para que fosse verificar aquele fato das mesas girantes, que ele fosse estudar aquilo, porque ninguém entendia como aquilo se passava, como aquilo se dava. E ele aceita e vai lá ver. Mas enquanto todas as pessoas ali presentes focam único e exclusivamente no fato da mesa girar, no fato da mesa elevar-se do chão, aquele professor, chamado de Hippolyte Denisard Rivail, ele queria saber o quê? Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele queria saber o quê? O que fazia a mesa girar. Enquanto todos se ludibriavam com o fenômeno, com a mesa girando em si, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele queria ver o quê? Ele queria entender o que fazia, qual era a causa daquela mesa girar. Era isso que ele queria saber. Qual era a origem?
Porque ali ele estava vendo o efeito, mas ele não estava identificando a causa que fazia aquele girar. Então seria o quê? Uma ilusão, uma mágica, um golpe, um truque, o que seria aquilo? Então ele debruça sobre aquilo e começa as suas pesquisas, e ele nota o quê? Que há uma força inteligente por trás daquilo que faz aquilo acontecer. E ali, já naquela época, algumas pessoas demonstravam alguma sensibilidade, que falavam, mas não falavam por si. Falavam por outros, mas que não estavam presentes fisicamente. É aí que nós vamos ter, que hoje é mais fácil dizer, mas que imagine naquela época, para desvencilhar tudo isso, para desmistificar tudo isso e dar nome para tudo isso. É aí que surgem então os médiuns, que eles têm essa capacidade de quê? De como intermediários fazerem a relação do espírito para a matéria. E aí eles, com a ajuda dessas pessoas que tinham essa sensibilidade, ele questiona então 1019 perguntas e obtém as respostas através dessas pessoas, que eram pessoas simples da sociedade e que sequer sabiam aquilo que estavam falando. Mas o que o professor Hipólito Leão Denizar Rivail percebeu foi o quê? Que havia uma lógica, que havia um senso crítico muito elaborado ali naquelas respostas nas quais ele fazia. E ele percebia que havia uma razão daquelas respostas. Não eram palavras simplesmente numa frase. Havia uma racionalidade, havia um sentido, havia uma razão daquilo. Então ele se aprofunda e continua. E aí, a seriedade dele foi tão grande perante aquele estudo que ele fazia, que para não misturar a figura do professor Hipólito Leão Denizar Rivail com o pesquisador espírita, o que ele faz? Ele adota um pseudônimo, orientado por um dos médiuns que diz: Allan Kardec é o seu nome, a partir de agora, sendo esse um nome utilizado já em vidas passadas. Então, separou ali o Hipólito Leão Denizar Rivail, professor, de família abastada financeiramente, porque o Hipólito Leão Denizar Rivail veio de uma família muito estudiosa, de uma família abastada, era a família de juízes e advogados. Ele que estudou em excelentes escolas, ele que era de família católica, mas diante daquilo foi questionado também, começou a receber duras críticas, e críticas dos dois lados, tanto do espaço científico que ele frequentava como professor e cientista, e também do lado religioso. Por quê? Diziam que ele estava mexendo com o ocultismo, e quem era ele para mexer com aquilo, uma pessoa inteligente, que ele devia deixar aquilo de lado. Então ele começa a receber as críticas, e isso só aumenta com o passar do tempo. Quanto mais volume vai tomando as suas obras, quanto mais volume vai tomando os seus estudos, mais crítica ele vem recebendo. Mas mesmo recebendo duras críticas, ele persiste no trabalho. Ele chegou também a desanimar diante disso, ele chegou a ficar bastante desanimado com tantas críticas, porque se via sozinho, mas o trabalho não parava, aquelas comunicações não cessavam, e ele continuava vendo que havia aquele senso crítico, havia aquela razão, aquela inteligência por trás daquilo, e ele foi adiante. Tanto é que ele formou o quê? O Pentateuco. Antes dele fazer o Pentateuco, de formar, ele foi criticado, foi veementemente debochado da sociedade, mas ele também foi elogiado. Foi elogiado, como conta nos relatos que tem no livro Espírito da Verdade, há um século, esse é o capítulo, se não me engano, 91, e ele diz lá que recebeu uma obra do Livro dos Espíritos, toda reformulada no sentido de encadernamento, muito bem feito, das mãos de um suicida. Queria se suicidar, mas quando chegou no momento do ato, ele encontrou, na ponte da qual ele iria se jogar, ele encontrou uma cópia do livro do Livro dos Espíritos, passou os olhos e começou a enxergar algumas respostas das quais fez sentido para ele, e então ele abandonou aquele projeto de dar fim à própria vida. Olha só, então isso estimulou também. E aí sim, ele forma o Pentateuco. O que é o Pentateuco? A codificação da doutrina espírita. Ele organizou a doutrina espírita e deu obras para cada situação, para cada momento, para que estudássemos, para que compreendêssemos a doutrina espírita de uma forma mais estruturada, mais ampla, organizada. E aí ele faz o Pentateuco, que é o quê? Os 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns,
o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E depois da sua morte foi lançado também o Obras Póstumas. O Obras Póstumas é um compilado da revista espírita que ele escrevia também naquela época e os manuscritos que encontraram depois que ele havia falecido, que encontraram, então publicaram ali, que ele tinha um material muito grande e publicaram, mas isso depois que ele havia desencarnado. E aí Allan Kardec, então, nesse compilado, nesse Pentateuco, ele vem nos ensinando que ele vem falar sobre essa nova palavra, né? Novas ideias, novas palavras, é assim que ele define. Então, o Espiritismo. E o Espiritismo veio nos dar, naquela sequência lógica de tempo que a gente veio seguindo, Deus, os 10 mandamentos, Jesus e agora o Espiritismo que chega, veio nos ensinar o quê? Veio nos dar um norte, veio nos dar uma explicação acerca de religião, acerca de filosofia, acerca de ciência, e aí ele começa a explicar sobre crença, sobre a fé, começa a falar sobre isso. E aí a gente vai percebendo que ele se aprofunda e ele dá exemplos até mesmo de metempsicose. E o que é a metempsicose? É aquela crença que muitos podiam ter em religiões do Oriente, tem algumas defendem essa tese, de que uma hora você é um ser humano, mas você pode reencarnar. Acreditam na reencarnação também, mas de uma forma diversa. Que uma hora você é ser humano, você reencarna como ser humano. Mas numa próxima vida você pode vir como um cachorro, como um gato, como um cavalo, como um animal. E aí vem Allan Kardec dizendo que não, que o Espiritismo não defende isso. Por quê? Porque como ele tem como origem, como base, os ensinos divinos, e os ensinos divinos o que traz? A lei natural. E qual é uma das leis naturais? O progresso. Então, nós, como seres humanos, já avançamos de uma tal maneira que nós temos a capacidade interpretativa, ou seja, nós temos a intelectualidade, nós temos a inteligência, a capacidade de raciocinar. E se regredíssemos como um animal, isso não seria retirado. E aí não faz sentido. Por quê? Porque o progresso é a lei divina. O progresso é a lei natural, é a lei de Deus. E ele vai explicando tudo isso e deixa claro que é nesse tripé que o Espiritismo é construído. É na ciência, na religião e na filosofia. E deixa bem claro que o Espiritismo, ele não é a ciência, no sentido de nobreza, de a mais importante. Não, ele é uma ciência como as demais, mas ele traz um conhecimento que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos e trata a relação destes espíritos com o mundo corporal. É isso que o Espiritismo vem nos dar. E aí ele vai nos revelando o quê? Que o cristianismo vai falar exatamente, o Espiritismo vai falar exatamente do cristianismo redivivo. Mas o que é o cristianismo redivivo? Vou te dar uma frase e você vê se você compreende. Não faça para os outros o que você não gostaria que te fizessem. Perdoe para ser perdoado. Se lhe bateram na face esquerda, ofereça a outra. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem é o autor dessas frases? É Jesus. O Espiritismo, então, veio trazer o cristianismo redivivo, ou seja, a palavra pura do Cristo. Aquilo que os seus discípulos, aqueles 12 pescadores, escreveram, deixaram relatado, que viram, que presenciaram o que Jesus fez, é a base do Espiritismo, é a orientação também do Espiritismo, da moralidade de Cristo, o exemplo. Por quê? É aí que ele vai explicando também, Jesus explicou por parábolas, também por conversas, que a vida não cessa, a vida continua. O que cessa é o corpo, a matéria, mas a vida é eterna. E aí ele nos deu essa noção de que é impossível, né? É a eternidade da alma, da essência de cada um de nós. É isso que ele veio nos trazer. Que aí, somado, pautado nesse tripé do Espiritismo, ciência, religião e filosofia, na ciência, a ciência corrobora dizendo que é impossível um corpo sem vida, um corpo que entra em estado de putrefação, retornar à vida. Ressurgir para a vida. Então aí ele começa a definir muito bem a ressurreição e a reencarnação. E nisso foi como Jesus fez, numa conversa com quem? Com Nicodemos, que é relatado também no Evangelho. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um sacerdote que conviveu na época de Jesus, mas que tinha certa dificuldade. Como assim tinha certa dificuldade? Ele percebia que Jesus era
diferenciado pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Mas ele também tinha dúvidas. E foi ter uma conversa com Jesus. E é nessa conversa que ele acaba demonstrando uma dúvida, mas a dúvida dele esclarece muita coisa para nós. Porque nessa conversa, Nicodemos perguntou assim para Jesus. Nessa conversa, Jesus falando com Nicodemos, Jesus afirmou para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não entendeu essa frase, então ele questiona Jesus. E ele questiona, veja a forma que ele questiona. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E aí Jesus então explica para eles: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aí Jesus, como diz o Espiritismo, explicou também como a ciência nos explica. Material genético masculino, material genético feminino, a união dos dois, uma nova criatura. Mas o que vai habitar na essência dessa nova criatura é um espírito que já existe. Por isso ele fala: o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do espírito é do espírito. Se um homem não renasce da água e do espírito, água, o que existe dentro da bolsa, dentro do ventre materno? Líquido amniótico. Mas o Espírito já existe, então a necessidade de duas criaturas darem o surgimento a um novo ser, mas dentro desse novo ser vai habitar um Espírito que já existe há muito tempo. Então ele também vem nos explicando que tudo isso é a vida, que essa vida não cessa, que somos essa essência divina, que a vida continua. E que também não é porque morreu que se tornou santo. Não é porque deixou de existir fisicamente que passou para o lado de lá e se tornou santo. A vida que se vive aqui é a mesma que se vive do lado de lá. Por quê? Porque somos pensamentos. Explica o Espiritismo veio nos dar essa capacidade do nosso pensamento, dessa nossa inteligência, e é onde se cria muita coisa, onde se começa muita dúvida, mas onde também se busca muita solução para problema. É da nossa inteligência. Então nós somos pensamentos. E esses pensamentos nos conectam através do fluido universal com os demais espíritos existentes, sejam encarnados ou desencarnados. A simpatia que temos por um e por outro. E aí a gente vai entendendo que esse sentimento, com essa capacidade de pensar, com essa capacidade de raciocinar, isso também nos comove. De que forma? Porque, como dizia Joana de Ângeles, como eu vou saber se eu estou pensando coisas boas ou boas ruins? E ela diz: ora, o que está pensando agora te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Veja como somos uma máquina de pensar. Né? Nosso espírito, que preenche o nosso corpo, é o quê? É uma máquina pensativa. Então, a que estamos sintonizando? A que tipo de frequência estamos sintonizando? E aí que, nesse contexto, o professor Hipólito Leão Denis Rivail, agora já Allan Kardec, perante as obras, edita também o livro dos médiuns. Com qual sentido? De orientar, que porque não é como morreu, como eu disse, que se torna santo. Por quê? Quando ele escrevia lá os seus questionamentos, as suas dúvidas, e era respondido, numa sessão mediúnica ali que havia, o médium deu passividade a um passarinho. Lógico que não era um passarinho, mas era uma pessoa que estava ali manifestando através do médium e piava como um passarinho. E ele, diante daquela situação, Allan Kardec não entendia e questionou, falou: mas o que é isso? E aí aquele espírito lhe disse: eu sou um passarinho. Na sua casa não há um quintal? E Allan Kardec disse: sim, há um quintal. Pois bem, eu estava num ninho, numa árvore, lá no seu quintal, eu caí e morri, e agora estou aqui. Foi aí então, Allan Kardec diz que tudo bem, ok, e surge na passividade ali de um médium quem? São Luís, o mentor de Allan Kardec, e diz: isso foi para te mostrar. E Allan Kardec fala: me mostrar o quê? O perigo. Porque da mesma forma que existem pessoas boas na Terra,
passam para lá da mesma maneira, mas da mesma maneira que existem pessoas más, também continuam sendo más. Ou seja, aquele que te engana hoje aqui, depois que desencarna, também pode querer continuar enganando os outros. Então a importância da obra, o livro dos médiuns, para quê? Para reforçar essa tensão, esse orar e vigiar, como disse também Jesus, em relação aos nossos pensamentos. Então olha como a obra espírita, a codificação é importante para nos dar embasamento e entendimento. E aí a gente vai começando a entender e a compreender que a gente vai e volta, né? E cada hora com uma vestimenta, cada hora num cenário, cada hora numa família. E aí a gente vai vislumbrar lá na parentela corporal, na piedade filial, nos inimigos desencarnados, tudo isso descrito onde? No Evangelho segundo o Espiritismo, que está nos ensinando que muitas das vezes os nossos questionamentos, que é também uma ala do Espiritismo através da filosofia, onde a gente pergunta assim, por que eu me dou melhor com uma pessoa do meu trabalho, com um vizinho meu, mas não me dou tão bem com o meu irmão? E lá tem essas afinidades, e muitas delas não vimos só pela afinidade, mas por uma necessidade de reparo. Para quê? Para descartar aquele homem velho que existe e ser esse novo homem velho pautado nesses ensinos de Jesus, onde amar o próximo vai ser prevalente, onde deve prevalecer. Então, o Espiritismo ele não traz uma nova moral, ele não veio trazer uma nova moral, ele simplesmente reforça a moral que o Cristo nos ensinou. O Espiritismo me orienta a buscar a perfeição moral, mas consiste em que essa perfeição moral? Jesus mesmo disse, amai os vossos inimigos, fazei bem os que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ah, mas aí é difícil, nós dizemos, não é verdade? Mas é aí que entra o nosso desafio. Como dito lá, nós temos que exercer esse amor com aqueles que convivemos, com aqueles que cruzamos, como Jesus fez. Esse é o propósito. Mas o que é moral, então, que eu também preciso ter uma definição para eu entender o que é isso. E isso também está lá no Livro dos Espíritos, na questão 629. É saber, é a regra do bem proceder, é saber distinguir o bem do mal. E o Espiritismo nos auxilia também quando Allan Kardec pergunta, então qual vai ser o nosso exemplo de moralidade? Qual vai ser aquele que vai ser a referência para a nossa moral? E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos está lá na questão 625. Jesus. Simples e curta. Ele é o nosso modelo e guia de referência moral. Então, basta segui-lo. A essência da perfeição é a caridade. E é exatamente o que Jesus veio fazer. Então, qual é o lema do Espiritismo que Allan Kardec lança? Qual é o lema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Allan Kardec não disse fora do Espiritismo não há salvação. Por isso o Espiritismo não é preocupado com quantidade, com números de adeptos. Por quê? Ele está preocupado com aqueles que queiram realmente entender. Assim como Jesus disse lá atrás, conhecereis a verdade vos libertará. Mas isso cada um no seu tempo. Cada um no seu momento de discernimento e de compreensão de tudo isso. Por isso não deve se brigar por causa de religião jamais. Então, tentar ser espírita, como a gente diz também, porque são esses os desafios, como Jesus nos mostrou e nos ensinou, e nós devemos segui-lo, e aí que vem os nossos desafios de sê-lo como tal, não vai fazer eu sendo espírita, não vai fazer que minha vida se torne um mar de rosas. Não é simplesmente por eu ser espírita que a minha vida vai ser um mar de rosas, mas vai me ensinar que não vai me dar a paz desejada, mas vai ser através dessa compreensão que o Espiritismo me traz com as suas obras, que eu vou saber atravessar essas dificuldades. E essa orientação que o Espiritismo me traz está pautada nos ensinos de Jesus. Então, ou seja, vai me demonstrar que eu não sou privilegiado, mas sim, eu tenho um orientador para atravessar esse momento de dificuldade, esse momento de problema, como a gente sempre diz. Então vai ser no Evangelho de Jesus, através do Espiritismo, que eu vou compreender sobre fé robusta, que vai ser o meu porto seguro para esses momentos onde a tempestade me envolve. Vai ser com o Espiritismo me explicando de uma forma nítida que a melhor relação entre eu e Deus é através do meu comportamento, das minhas atitudes, principalmente das minhas caridades, que Jesus exemplificou de várias formas, que não é só dar um trocado, não é só dar a caridade material, mas sim a caridade moral. É ir além, essa caridade é muito ampla, é isso que eu tenho que aprender e compreender.
Então não vai ser somente eu ficar nos templos, nas sinagogas, nos centros espíritas, onde quer que seja, simplesmente rezando, mas sim fazendo, assim como Jesus também disse, cada um por suas obras, e fé sem obra é fé morta. Isso foi Jesus quem falou, e está dentro do Espiritismo, que é também o que, como Allan Kardec definiu, a fé raciocinada, o que faz sentido, o que é lógico. Da mesma forma como ele identificou a lógica naqueles movimentos, através daqueles espíritos que queriam se manifestar, e existe uma lógica também na fé. Por quê? Um simples exemplo, não adianta eu rezar o dia inteiro pedindo paz no mundo, se quando eu chego na minha casa eu sou o primeiro a guerrear. Então, se no meu mundo eu crio o problema, eu crio a guerra, que adianta pedir paz no mundo enquanto a paz não existe dentro de mim? Eu não sou o pacificador, eu não sou aquele que está levando a paz. É isso que veio me ensinar. É isso que Jesus falou, é isso que o Espiritismo ratifica, ou seja, reforça. O Espiritismo não veio também curar doenças, mas ele veio curar almas enfermas. Por quê? Porque curando almas enfermas, não haverá corpos doentios. Essa é a lógica. Quando a gente procura uma palavra no Evangelho de conforto e de consolo, e a gente vai lá e abre, se eu não me engano, no capítulo 9, item 7, a paciência, a gente lê lá, a dor é uma bênção. Poxa, não é possível, estou procurando uma palavra de orientação e vem a dor é uma bênção, e conclua a frase que ele vai dizer, a dor é uma bênção que Deus concede aos seus eleitos para a glória dos céus. O que ele está querendo dizer? É aquele momento da transformação, que eu vou mudando a mim mesmo, que eu vou deixando de ser aquele egoísta, que eu vou deixando de ser aquele avarento, que eu vou deixando de ser aquele que não perdoa, aquele que é indulgente, aquele que não é indulgente. Eu vou deixando de ser isso para me transformar no quê? Numa nova moral, de uma pessoa mais serena, com paciência, com serenidade, com doçura, com afabilidade, tudo aquilo que está onde? No Evangelho de Jesus. E é claro que, como Jesus nos disse, que vai ser do que forma? É diante dessas situações difíceis que eu vou provar a minha fé. Então, por isso que a dor é uma bênção, é o rompimento, é a transformação, é a mudança. Então, coragem, fé, da mesma forma que Jesus nos disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, olha a capacidade que nós temos, e isso é Jesus que nos disse, e o Espiritismo reforça. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, teremos capacidade de mover uma montanha daqui para lá. É lógico que ele usou figura de linguagem, hipérbole, mas veja só, ele quis isso dar uma noção da potencialidade que nós temos através da nossa fé. E nesse caminho, também, nesse caminho de fé e perseverança, caminha quem? O Espiritismo. Porque lá na questão 798, o Allan Kardec também perguntou se o Espiritismo seria uma crença comum ou seria apenas algumas pessoas frequentando o Espiritismo. E a resposta, certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que se deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais, mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, afinal serão forçados a pensar como todos os outros sob pena de se tornarem ridículos. Olha aí, conheça a verdade e a verdade te libertará. O Espiritismo tem um leque de livros enorme, não só das obras edificantes que são as obras básicas do Espiritismo, como tantas outras de Chico Xavier e de tantos outros autores espíritas através de espíritos que deram passividade, que escreveram esses livros, que nos instruem, que nos orientam, que nos demonstram muitas verdades das quais desconhecemos. Por isso Jesus disse, conheça a verdade vos libertará. E concluindo, deixo aqui o início do trecho de um texto de Vanderlei Pereira, que diz assim, ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é de ter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Então, como Jesus nos disse, a essência da perfeição é a caridade, e o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação.
está aí demonstrado que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Espiritismo está aí para nos ajudar, reforçando a moral do Cristo, ensinando-nos, orientando-nos. Espero que tenha deixado um pouco de reflexão para você. Muito obrigado. Que Deus nos ampare, que Jesus nos ilumine e que Mãe Maria nos conforte sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.